Vamos lá. É o currículo proposto para a transmissão de conteúdos e desenvolvimento de habilidades a serviço do sistema de produção. A escola não discute sobre o que ensinar. Ela cuida apenas do como, isto é, busca de maior eficiência em função dos produtos da aprendizagem, com o menor custo. Atualmente, uma derivação dessa concepção é o currículo por competências, em que a organização curricular resulta de objetivos assentados em habilidades e destrezas a serem dominadas pelos alunos no percurso de sua formação. Considerando o fragmento de texto que trata o conceito de uma das concepções de organização curricular, é correto afirmar que trata da concepção de currículo tecnicista, tradicional, construtivista ou progressivista. Para entender essa questão sobre qual a concepção de currículo que está sendo abordada por Libânio aqui no enunciado, é importante a gente analisar com calma cada elemento, cada parte desse fragmento de texto. Primeiro ponto, é o currículo proposto para a transmissão de conteúdo e desenvolvimento de habilidades a serviço do sistema de produção. A partir desse primeiro trecho aqui, a gente já consegue associar esse conhecimento ao que foi tratado anteriormente. Um currículo voltado para o sistema de produção, um currículo voltado para a transmissão de conteúdos e desenvolvimento de habilidades. Então, foco aqui, desenvolvimento de habilidades, transmissão de conteúdos. A escola, ela não discute sobre o que ensinar. Lembram que eu tratei lá atrás dos 3 tipos de conhecimento? Conhecimento cognitivo, o conhecimento, os conteúdos cognitivos ou conceituais, os conteúdos procedimentais e os conteúdos atitudinais, e que o primeiro deles, os cognitivos ou conceituais, eles abordam, discutem o que ensinar. Então, se essa escola que não discute sobre o que ensinar, ela cuida apenas do como, isto é, dos conteúdos procedimentais, das habilidades, do como ensinar, busca de maior eficiência em função dos produtos da aprendizagem com o menor custo, eu já sei que eu não estou me referindo à escola tradicional. A partir dessa primeira parte aqui, eu já posso concluir que não se trata da escola tradicional, porque o foco da escola tradicional está em o que ensinar, não está nos procedimentos, não está nas habilidades que serão construídas, mas no que? No conteúdo. Essa é a escola tradicional. Então, eu já elimino essa. Atualmente, uma derivação dessa concepção é o currículo por competências, em que a organização curricular resulta de objetivos assentados em habilidades e destrezas. Aqui está o ponto. Para a gente conseguir chegar à resposta certa dessa questão, é observar aqui habilidades e destrezas a serem dominadas pelo aluno no percurso de sua formação. Quando a gente trata de habilidades e destrezas, você tem aqui um currículo voltado para a formação, para uma formação técnica, para uma formação para o mercado de trabalho. E que currículo seria esse? Não é, como eu falei, o currículo tradicional, não é o currículo construtivista, que está voltado para um aluno ativo, para um aluno que interage, que participa, não é um currículo progressivista, portanto, a que resta aqui é um currículo tecnicista. Um currículo que foi preponderante na década de 70, visando formar mão de obra para o mercado de trabalho. Uma mão de obra técnica especializada, uma mão de obra em que a escola, no caso o papel da escola, não seria formar indivíduos reflexivos, indivíduos que reflitam sobre o que foi ensinado, mas indivíduos eficientes com o menor custo possível para o mercado de trabalho capitalista. Tá
Ok? Então, essa questão aqui, 41, nós temos a resposta A, tecnicista. Letra A aqui, ó, a alternativa correta é a que trata da concepção de currículo tecnicista. A concepção de currículo tradicional, tecnológico ou tecnicista, observem aqui que podem aparecer os dois termos na prova. É o currículo proposto para transmissão de conteúdos e desenvolvimento de habilidades a serviço do sistema de produção. Parte-se de um currículo previamente prescrito por especialistas. Ou seja, lá no gabinete, os especialistas, eles elaboram esse currículo. Não é a escola que elabora, não é a comunidade em parceria com os professores e a equipe gestora que elabora esse currículo, mas são especialistas que o prescrevem a partir de critérios científicos e técnicos que eles formulam objetivos e conteúdos, padrões de desempenho, habilidades consideradas úteis e desejáveis pela sociedade. Diferentemente do cunho acadêmico do currículo tradicional, por isso que nós eliminamos o tradicional lá, que tem aquele cunho acadêmico, aquela questão do conteúdo, da aprendizagem cognitiva, onde o papel do aluno, na maior parte das correntes pedagógicas, é o de armazenar informações. O currículo tecnicista visa desenvolver habilidades e destrezas para formar o aluno técnico. Então, sempre que falar em habilidade, em destreza, em aluno técnico, eu estou me referindo a um currículo tecnicista. Já o currículo progressivista, no currículo progressivista, o enfoque coincide quase sempre com a ideia de currículo centrada no aluno e no provimento de experiências de aprendizagem como forma de ligar a escola com a vida. Há uma ponte entre a escola e a vida, a escola e a sociedade, e adaptar o aluno ao meio. O currículo construtivista possui como uma de suas ideias-chave a crença no papel ativo do sujeito no processo de aprendizagem e, portanto, no desenvolvimento dos processos de aprendizagem ativa. Vamos agora para a próxima questão, questão 58. Analise as afirmativas a seguir. Alternativa 1. Na educação básica, o respeito aos estudantes e aos seus tempos mentais, socioemocionais, culturais e identitários é um princípio orientador de toda a ação educativa. É responsabilidade dos sistemas educativos responderem pela criação de condições para que os estudantes, com sua diversidade, tenham a oportunidade de receber a formação que corresponda à idade própria do percurso escolar. Primeira assertiva, essa daqui. Segunda, porque as crianças, os adolescentes, os jovens e os adultos, reconhecidos como sujeitos do processo de aprendizagem, têm sua identidade cultural e humana respeitada, desenvolvida nas suas relações com os demais que compõem o coletivo da unidade escolar, em articulação com a sociedade na perspectiva de inclusão social, em compromisso com a equidade e a qualidade. Assinale a opção correta. Esse aqui é um tipo de questão que exige uma atenção muito grande, porque a banca ela nos traz duas afirmações. Primeiro eu preciso identificar se elas estão corretas, se ambas estão corretas, se apenas uma está correta e qual é a relação de uma com a outra. Se essa justifica essa, se essa não tem nada a ver com a anterior, é isso que eu preciso analisar. Então, é necessário ter muita atenção, porque pode ser que eu conheça, que eu saiba a resposta, mas deslize nessa conexão entre uma e outra. Vamos observar aqui as alternativas que a banca nos traz. As duas assertivas estão corretas e a segunda complementa a ideia da primeira. Então, o primeiro ponto é analisarmos se as duas estão corretas ou não. Se eu entendo que as duas estão corretas, eu tenho a alternativa A que me serve, as duas assertivas estão corretas. Aqui diz que só uma está,
A letra D afirma também que as duas estão corretas. Se eu parto do pressuposto que as duas estão corretas, porque a princípio eu não vi nenhum elemento que desabone nenhuma delas, as duas me parecem muito completas. Então, se eu parto do princípio de que as duas estão corretas, eu preciso saber se elas se complementam, se relacionam ou não. As duas assertivas estão corretas e a segunda complementa a ideia da primeira? Pode ser. A primeira assertiva está correta e a segunda incorreta. Portanto, não se relacionam? Não verifiquei nenhum elemento que torne essa segunda incorreta. A primeira assertiva está correta e a segunda incorreta, pois contradiz a informação da primeira. Contradiz? Não vi também essa contradição. As duas assertivas estão corretas, porém não se relacionam porque tratam de assuntos diferentes. Vamos retomar com um pouquinho mais de atenção essas duas assertivas para verificarmos se elas tratam de assuntos diferentes ou se elas tratam do mesmo assunto. Na 1, a banca apresenta o seguinte: na educação básica, o respeito aos estudantes e aos seus tempos mentais, socioemocionais, culturais e identitários é um princípio orientador de toda a ação educativa, ou seja, o respeito aos tempos de desenvolvimento do sujeito. Ele vai ser um princípio orientador da ação educativa. É responsabilidade dos sistemas educativos responderem pela criação de condições para que os estudantes, com a sua diversidade, tenham a oportunidade de receber a formação que corresponda à idade própria do percurso escolar. Então, nessa primeira afirmativa aqui, eu tenho afirmações voltadas para o respeito à idade própria do estudante, ao percurso escolar, o compromisso do sistema educativo pela criação de condições para que esse estudante se desenvolva observando essa diversidade de tempos mentais. Então, isso é o que afirma a primeira. Na segunda, eu tenho que as crianças, os adolescentes, os jovens, os adultos, reconhecidos como sujeitos do processo de aprendizagem. Então, aqui eu já trago todos os tempos mentais, todas as idades do percurso escolar. Relacionada a essa primeira parte aqui, eu vejo relação já entre a primeira parte e a assertiva anterior. Tem sua idade cultural e humana respeitada. Ok, até aqui tem uma relação direta. Desenvolvida nas suas relações com os demais que compõem o coletivo na unidade escolar, em articulação com a sociedade, na perspectiva de inclusão social, em compromisso com a equidade e a qualidade. Então, lendo com mais calma essas duas assertivas, eu percebo que ambas estão corretas e que há sim uma ligação entre elas. Estão corretas e a segunda complementa a ideia da primeira. Essa segunda aqui, ela complementa, ela amplia a noção que é trazida pela primeira. Então, a alternativa correta para essa questão é a A. As duas assertivas estão corretas e a segunda complementa a ideia da primeira. Próxima questão. O sucesso das organizações do futuro, e em especial das organizações de aprendizagem, parece estar profundamente ligado ao desenvolvimento de um tipo de educação que trabalhe com esses 4 pilares e em função deles. Aqui a gente vai ver uma relação entre esses 4 pilares e o que observamos lá com Zabala. A Comissão Internacional para a Educação no século XXI, vinculada à Unesco, pensando na relação entre a educação e as organizações, propôs uma nova forma de trabalho que envolve 4 pilares para um novo tipo de educação, que são... Quais são os 4 pilares para um novo tipo de educação, a educação no século XXI? Que pilares são esses? Nós temos a alternativa A, aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a conviver e aprender a ser. Será que está correta? Vamos para B, aprender a ler, aprender a escrever,
aprender a calcular e aprender a problematizar. Ler, escrever, calcular e problematizar. Será que esses são os 4 pilares para um novo tipo de educação, uma educação no século XXI? Basta saber isso aqui que está na alternativa B? Alternativa C, aprender a formar, aprender a falar, aprender a escolher e aprender a criticar. O que vocês acham? D, aprender a pensar, aprender a agir, aprender a aprender e aprender a sentir. Pensar, agir, aprender a aprender e aprender a sentir. E a última, aprender a identificar, aprender a analisar, aprender a avaliar e aprender a planejar. Se nós pararmos para observar os tipos de conteúdo que Zabala nos trouxe, Zabala, César Coll, nos trouxe na primeira parte da aula, na parte teórica, nós vamos verificar uma conexão direta entre aqueles tipos de conteúdo e a primeira alternativa, a alternativa A. Por quê? Quando eu trago aqui aprender a conhecer, esse aprender a conhecer está diretamente relacionado com aquele primeiro conteúdo, que seria um conteúdo cognitivo, um conteúdo conceitual, aprender a conhecer. O segundo conteúdo, que é o procedimental, que é voltado para as habilidades, ele está totalmente relacionado com aprender a fazer, aprender a praticar. Então, eu tenho aqui um conteúdo procedimental. E aprender a conviver e aprender a ser estão diretamente relacionados com o terceiro tipo de conteúdo, que vocês bem se lembram, é o conteúdo atitudinal. Então, se aqueles conteúdos estão voltados para a formação plena do estudante, para a formação que se espera no século XXI, nós podemos concluir que a letra A é a alternativa correta. Aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a conviver e aprender a ser. 37. A pergunta fundamental que se deve fazer a qualquer sistema educacional refere-se ao tipo de produto que seus administradores esperam fabricar. Tipo de produto que seus administradores esperam fabricar. E para que tipo de sociedade? No século XIX, a resposta era o bom cidadão, numa república democrática. Na metade do século XX, passou a ser o homem de êxito, numa sociedade de especialistas com empregos seguros. Paulo Freire criou a categoria pedagógica de conscientização, em que acredita que devemos, através da educação, que vamos pensar dentro da perspectiva de Paulo Freire, qual seria o papel da escola, né, com a questão da conscientização. Paulo Freire criou a categoria pedagógica de conscientização, em que acredita que devemos, através da educação, formar a autonomia intelectual do cidadão a partir da prática e retornando a ela para transformá-la, intervindo na realidade. Começo da prática, reflito sobre essa prática e volto à prática depois para transformá-la, para poder intervir sobre a realidade. Isso aqui é o que traz a primeira. A segunda, colaborar com as diferentes instituições sociais para o fortalecimento do mercado de trabalho. Paulo Freire, hein? Vamos lembrar o que Paulo Freire fala, tem alguma coisa a ver com isso daqui? C, ensinar os processos ideológicos de manipulação política para libertar as novas gerações da opressão. E aí? Não? A gente viu algo bem assim lá no início da aula, com um dos autores, não sei se vocês vão lembrar. Negar toda e qualquer diretriz que não seja essencialmente brasileira, criada por pensadores brasileiros. Paulo Freire falou isso? Só serve os brasileiros, não serve mais ninguém de fora. Letra E, perder a ingenuidade e perceber as manobras partidárias para a formação de pessoas destituídas de senso crítico, destituídas, sem senso crítico. É isso que Paulo Freire buscou?
Então, nós tiramos a D, nós tiramos a C, sobram aqui essas anteriores, o que vocês acham? Letra A, com certeza. Ninguém está na dúvida, todas convictas, ela está pensando. Eu acho que assim, a segunda parte da letra C, para libertar as novas gerações da opressão, pode dar uma confusão, porque tudo a ver com Paulo Freire. Sim. Só que ensinar os processos ideológicos de manipulação, acho que não é bem por aí. Mas, tipo assim, eu não acho que isso seja, acho que seja A, mas, tipo, olhando aqui rapidamente... Você lê a palavra aqui, opressão, talvez você se confunda. Sim, todos votam na A. Deixa eu ver se essa questão traz a justificativa depois, para não pular. Não. Qual o número dessa? 37, né? Ah, essa não tem a justificativa depois. Mas aqui a gente vai poder retomar o início. Voltei? Isso aí, exatamente. Vocês acertaram, é exatamente o que está aqui. Formar a autonomia intelectual do cidadão a partir da prática. Paulo Freire vai trabalhar o tempo inteiro com isso, com a prática, com a realidade do sujeito, do estudante. Retomando depois para essa prática para transformar. Ele traz essa realidade para dentro da sala de aula, trabalha ela, explora ao máximo essa realidade com os estudantes e depois esses estudantes, tendo refletido sobre essa realidade, voltam a ela para transformar. O que pode gerar uma confusão aqui na C, que você está coberta de razão. Quando a gente estudou lá a perspectiva educacional dentro de Marx, ele traz exatamente o que está aqui. Ensinar os processos ideológicos de manipulação política para libertar as novas gerações da opressão. Marx vai trazer isso. Paulo Freire vai trazer também uma concepção que se aproxima do que está aqui. Mas, se você analisar todas as questões, você vai ver que, para Paulo Freire, dentro da teoria freiriana, é essa daqui que está completamente correta. É a que mais se adequa à teoria de Paulo Freire. Então, dentro disso, a gente fica com essa. Essa daqui estaria certa se a pergunta fosse sobre Marx, e aí vocês assinalariam essa daqui. Paulo Freire afirma que a educação não é a chave única da abertura da porta da transformação social e política da sociedade, mas que sem ela nada se faz. A educação não é a única chave de transformação social. Contudo, sem a educação nada pode ser feito, segundo Paulo Freire. Nesse sentido, o educador, Paulo Freire, salienta a letra A, importância da tolerância entre os diferentes. Letra B, preocupação com as ações comunitárias. Letra C, relação dialética entre educação e sociedade. Letra D, transformação de atitudes passivas em atitudes assertivas. E letra E, utilidade do conhecimento adquirido tradicionalmente. C? Por que vocês escolheram a C? Isso aí. É justamente, se vocês olharem aqui para o enunciado, vocês vão ver que ele tem tudo a ver com essa relação dialética, essa relação de troca, de diálogo, que é o que ela falou, entre a educação e a sociedade. A educação, ela não é a única chave de transformação, mas sem educação nada se faz. Ela não é a única por quê? Porque existem outros elementos, outras instituições na sociedade que também vão contribuir para transformá-la. E para que isso ocorra, é necessária essa relação dialética entre a educação e a sociedade. A educação sozinha, nada pode fazer. Precisa desse diálogo constante, que é o que ele traz aqui. Só a educação, ela não vai conseguir fazer nada. Então, dentro desse sentido, essa daqui é a alternativa correta. A tolerância entre os diferentes é importante, mas não é o centro do que essa questão está pedindo.
preocupação com ações comunitárias, assim, você não vai ver essas terminologias aqui dentro da obra de Paulo Freire, mas assim, relação dialética vai aparecer em praticamente todas as obras. Então, é bom a gente ter essas chaves. No momento de estudar, pega os autores, elenca lá o nome dos autores e os termos chaves, os conceitos que eles utilizam sempre, que aí quando você vê, fica fácil matar a questão. 43. Para os criadores da escola cidadã, o planejamento educacional que visa o projeto político-pedagógico da escola serve para, essencialmente, vamos lá, escola cidadão, planejamento educacional que visa o projeto político-pedagógico da escola serve essencialmente. Para que serve lá o planejamento educacional? Formalizar as ideias concebidas pela equipe técnico-pedagógica. Para isso, aqui a gente já tem uma concepção de educação que está em conflito aqui com a escola cidadã. Se as ideias são só da equipe técnico-pedagógica, eu não tenho um diálogo. A equipe montou, construiu o planejamento e pronto, cumpra-se. Essa não é a proposta. Segundo, proporcionar a melhoria da organização e gestão administrativa. É esse o objetivo do planejamento educacional que visa o projeto político-pedagógico? Melhoria da organização da gestão e gestão administrativa? É esse o objetivo? Elaborar a síntese do trabalho em consonância com as diretrizes nacionais. Vou pegar as diretrizes nacionais e fazer uma síntese daquilo para aplicar. D. Exercitar a nossa capacidade de tomar decisões coletivamente. E letra E. Aprofundar as discussões sobre o que se tem e onde se quer chegar. Acho que essa daí pode gerar uma leve, uma sutil dúvida. E aí? Gostou da E? Justifique. Eu acho que quando você inicia um planejamento, você tem que ter noção da realidade, do local onde você está, da sua escola, e você tem uma visão de futuro. Uhum. Então, para os criadores de conteúdo, planejamento educacional, acho que essa questão do planejamento está muito por aí. Outras também são boas, mas assim. Qual é a outra que você acha que também está boa? Proporcionar a melhoria da organização institucional. E aí, alguém gostou de outra sem ser a E? Vocês votam na D? Estamos aqui com a... Tá difícil de eliminar desse jeito. Eliminamos a 1 e a A e a B só? Formalizar as ideias concebidas pela equipe técnico-pedagógica. Dentro de uma perspectiva de construção de um projeto político-pedagógico, que a gente sabe que as premissas dele são a relação com todos os elementos, todos os sujeitos que participam do processo educativo, comunidade, alunos, professores, todos, funcionários, todos eles devem participar. Eu não posso dizer que são as ideias concebidas só pela equipe técnico-pedagógica. Então, eu tiro essa daqui. Segundo, proporcionar a melhoria da organização e gestão administrativa. O projeto político-pedagógico, ele vai contribuir para isso, mexer só na melhoria da organização e gestão administrativa, ignorando os outros aspectos? Não. Aqui, ó, foi a dúvida dela. Elaborar a síntese do trabalho em consonância com as diretrizes nacionais. Ok, as diretrizes nacionais vão servir para, de certa forma, direcionar. Mas são diretrizes nacionais, diretrizes que servem para todo o país. Quando a gente constrói um projeto político-pedagógico dentro ali dos criadores da escola cidadã, é um projeto voltado para aquela comunidade especificamente, para atender os anseios locais, regionais daquela comunidade. Então, é um planejamento que vai cumprir as diretrizes nacionais, sim, mas o foco dele não é cumprir as diretrizes nacionais, é atender, verificar quais são as necessidades, as carências, os anseios daquela localidade.
Essa é a importância da construção do projeto político-pedagógico, que ele vai variar muito por região, por localidade, por interesses. Então, essa daqui a gente também tira. Exercitar a nossa capacidade de tomar decisões coletivamente. O projeto, aqui, ó, vamos focar na pergunta. O planejamento educacional que visa o projeto político-pedagógico da escola serve para, essencialmente, exercitar a nossa capacidade de tomar decisões coletivamente? Exercita? Não? Sim. Uhum. Sim, porque aqui o projeto político-pedagógico, ele justamente vai fazer isso, com que se tome esse exercício das decisões coletivas, porque é numa perspectiva democrática, é uma perspectiva de gestão democrática. O projeto político-pedagógico, ele serve para isso. Aqui você colocou bem, o projeto político-pedagógico, ele marca onde a gente está, onde é que a gente quer chegar, sim, não deixa de fazer isso. Só que, essencialmente, ele não só aprofunda essas discussões, entenderam? Então, dentro dessa perspectiva, a banca aqui desse concurso, ele traz como correta a letra D, exercitar a capacidade de decisões coletivamente. Justamente por esse caráter de que somente aprofundar as discussões que se tem e onde se quer chegar não seria suficiente dentro da perspectiva ali dos criadores da Escola Cidadã para a construção do projeto político-pedagógico. Então, nessa perspectiva, para os criadores da Escola Cidadã, o planejamento educacional que visa o projeto político-pedagógico, ele serve essencialmente para exercitar a nossa capacidade de tomar decisões coletivamente. Se vocês pegarem para pesquisar depois a Escola Cidadã, vocês vão ver que essas decisões coletivas são o centro do processo. Esse exercício da cidadania, de todos se envolverem com as decisões, é o centro. Então, isso é o que torna a letra D a alternativa correta. Tá bom? Vamos lá. 48. A contribuição que a sociologia, como ciência, pode dar ao estudo dos fenômenos educacionais é a de confrontá-los com o mundo econômico, político e cultural em meio aos quais ocorrem. As concepções de mundo, as ideias e os valores que as pessoas compartilham entre si e que ensinam a seus filhos e alunos são construídas na teia cotidiana de relações e interações. São invenções do homem, são construções sociais. Portanto, as ideias e valores, o mundo da cultura, o conteúdo que é ensinado nas relações educacionais é fruto do embate cotidiano por liberdade e democracia genuína, sobrevivência e dignidade humana, interesses econômicos e poder político, informação e conhecimento institucionalizado, soberania tradicional e autonomia. Leiam aí de novo com calma o enunciado da questão. Começa tratando ali das contribuições da sociologia. Vamos com calma, parte por parte do enunciado para a gente chegar à resposta. A contribuição que a sociologia, como ciência, pode dar aos estudos dos fenômenos educacionais é a de confrontá-los com o mundo econômico, político e cultural em meio aos quais ocorrem. Aqui, essa primeira parte, ela já traz elementos suficientes para a gente chegar até a resposta dela. A contribuição da sociologia enquanto ciência, contribuição dela para os fenômenos educacionais. Qual é a contribuição da sociologia para a educação? É levar ao confronto com o mundo econômico, político, cultural, em meio aos quais ocorrem. É levá-los à compreensão de todos esses elementos, econômico, político, cultural. Essa é a contribuição da sociologia para a educação.
As concepções de mundo, as ideias e os valores que as pessoas compartilham entre si e que ensinam a seus filhos e alunos são construídas na teia cotidiana de relações e interações. Isso aqui a gente já viu lá no início. Essas ideias, os valores, tudo isso a gente vai construindo e passando para as próximas gerações. São invenções do homem, são construções sociais. Portanto, as ideias e valores, o mundo da cultura, o conteúdo que é ensinado nas relações educacionais é fruto do embate cotidiano pelo quê? Qual é o embate cotidiano que leva a tudo isso daqui? Chegaram a alguma? C? Interesses econômicos e poder político? Quem concorda? Quem discorda? Sobrevivência e dignidade humana? Informação e conhecimento institucionalizado? Isso aqui a gente já pode descartar, ó, informação, conhecimento institucionalizado. Não tem nada a ver com o que está sendo apresentado aqui. Soberania tradicional e autonomia, tem alguma coisa a ver? Soberania tradicional é esse embate entre uma soberania tradicional e a autonomia? Se vocês analisarem, está meio até sem sentido. Liberdade e democracia genuína, você acha que existe esse embate entre a liberdade e a democracia genuína? As ideias e valores do mundo da cultura, o conteúdo que é ensinado nas relações educacionais é fruto do embate cotidiano por... Essa questão está deixando o pessoal na dúvida, é aquela que no final vai fazer a diferença. A C? C? Econômico e político, mas também não aparece nas outras, né? Então, a partir disso, quem jogou aqui na C ganhou a questão. É isso aí. A C é a certa. Vamos para a próxima. 50. Sobre a função do educador na formação de alunos por meio das relações interpessoais, pode-se afirmar que cabe à escola a responsabilidade de formar seus alunos para a convivência coletiva, para enfrentar e conviver com a diversidade, com ideais de bem comum, cujas ações se norteiam por pressupostos éticos. Bacana, dentro daquilo que a gente viu até aqui. Para Moreira Leite, a preparação para viver com os outros deve centrar-se em duas questões que são: quais são as duas questões essenciais na preparação para viver com os outros? Alternativa A, a tolerância e o reconhecimento de que somos todos iguais? Somos todos iguais, gente? Somos todos iguais ou não somos? O autoconhecimento e o conhecimento do sentido do comportamento do outro. Eu me conheço e também conheço por que o outro se comporta daquela forma. A definição da identidade social e as relações que são estabelecidas. Sempre focando o que ele quer. A preparação para viver com o outro deve centrar-se em duas questões. Para viver com o outro, eu preciso aqui da definição da identidade social e as relações que são estabelecidas. O significado da vida e o conceito de respeito mútuo. Complexo, tá todo mundo com a cara assim, meu Deus, que desespero. Letra E, o espaço de criação e a formação específica no campo da psicologia. Analisem aí com calma. Estamos na 50. Isso aqui a gente falou na parte teórica. Para viver com o outro, eu
devo estar centrado em duas questões. Uma coisa é eu viver sozinho, isolado. Outra coisa é eu viver com outro. Eu preciso de dois elementos básicos nessa preparação para viver com outro, viver em sociedade. Que elementos são esses? Chutem. C? C também? Que relações, gente? A definição da identidade social e as relações que são estabelecidas. Vocês não acham que essa segunda parte aqui também incompleta? As relações que são estabelecidas? Com quem? B de bola? O autoconhecimento... B de bola ou D de dado? D de dado? O significado da vida e o conceito de respeito mútuo. Vamos lá, para viver em sociedade. O significado da vida é o mesmo para pessoas de religiões distintas? Para um ateu, para um budista, os significados serão diversos, não é? Então, o significado daqui da vida e o conceito de respeito mútuo deve haver, mas essa parte do significado da vida... Isso. Isso. Uhum. Sim. Que você é junto com todas essas pessoas. E dentro desse todo você estabelece relações. Uhum. Para você é ser por isso. Mais alguém? Continua na C? Não muda? Aqui. De direitos. Sim, de direitos, vocês estão corretas. Mas aqui, quando a gente trabalha essa questão dentro dos teóricos, eles vão trazer justamente a diversidade. O respeito à diversidade, o respeito à diferença, o respeito ao que é plural. Então, essa afirmação de que somos todos iguais não vai aparecer. Entendeu? Até a própria lei, ela vai tratar de maneira desigual em alguns aspectos as pessoas de acordo com a condição em que elas se encontram. Então, a gente não vai poder dizer aqui que somos todos iguais. Na C, e essa daqui, a B? Ninguém gostou da B, gente? O autoconhecimento e o conhecimento do sentido do comportamento do outro? Porque a gente está falando aqui da preparação para viver com os outros, deve centrar-se em duas questões. Nós vimos isso lá no início. Primeiro, você precisa se conhecer. Primeiro ponto. Aí entra na questão da identidade que você falou. O autoconhecimento. O autoconhecimento é essencial. E depois o conhecimento do sentido do comportamento do outro. Conhecer o outro, o sentido do comportamento do outro, para que eu possa respeitar essa diversidade, essa vida em sociedade, essa coletividade... é que é fundamental dentro dessa concepção aqui. Para viver com o outro, o que é fundamental aqui é isso. É o autoconhecimento e o conhecimento do sentido do comportamento do outro. Aí, se eu conheço o sentido do comportamento do outro, conheço o outro, eu posso... Aqui, ó, eu posso dizer que esses são os pressupostos para viver em sociedade, com base nesses princípios que Moreira Leite traz no início. Então, o gabarito dessa questão aqui, que dessa vez vocês não... ninguém chutou essa, é a B. É o autoconhecimento e o conhecimento do sentido do comportamento do outro. Essas questões que geram mais dúvidas, vocês anotem, aí a gente vai pesquisar depois, aprofundar mais sobre esse conhecimento, para não escorregar, ninguém escorregar nessas questões que acabam parecendo muito subjetivas, mas não são. Os autores... nessa banca, infelizmente, a gente não está com os referenciais teóricos, mas os autores, eles têm algumas concepções, alguns direcionamentos que vão acabar com essa subjetividade. Você vê que, de fato, para o autor é isso aqui, tá bom?
53. Os processos reconstrutivos aproveitam pelo menos duas fontes complexas. A trajetória evolucionária ou a hereditariedade já implantam modos próprios de ser e, sobretudo, de vir a ser de cada indivíduo ou sociedade. Sem falar que, como os contextos ambientais são muito diversificados também, agregam sua cota de complexidade. Cada indivíduo é, ao mesmo tempo, igual e diferente. Aí dialoga até com o que nós vimos antes. É igual porque na linhagem biológica é apenas um membro a mais dentro da sua identidade dinâmica. E é diferente por quê? Onde está a diferença aí que marca eles? Que marca essa questão do indivíduo. Por que somos diferentes? Aumenta a sua experiência durante toda a vida, desenvolve personalidade própria irrepetível, aprimora os seus dons naturais de forma emocional, expõe suas convicções de acordo com a sua vivência e reproduz a formação recebida no ambiente familiar. D de dado? Expõe suas convicções de acordo com a sua vivência? Vocês retomaram lá o enunciado? É bom a gente dar uma lida com calma para não se empolgar. Não dá para ter empolgação na hora da prova. Nem sempre o que parece é. Aqui a questão começa falando desses processos reconstrutivos, que vão aproveitar duas fontes complexas. Aqui o autor, Pedro Dema, ele vai trazer quais são essas duas fontes. A trajetória evolucionária ou a hereditariedade já implantam modos próprios de ser e, sobretudo, de vir a ser de cada indivíduo ou sociedade. Sem falar que, como os contextos ambientais são muito diversificados também, agregam sua cota de complexidade. Então, nós temos, na nossa formação, elementos que são biológicos, são da trajetória evolucionária ou da hereditariedade, e nós temos ambientes do contexto onde estamos inseridos. Cada indivíduo é, ao mesmo tempo, igual e diferente. Temos componentes biológicos que nos tornam iguais, mas existem elementos que nos tornam diferentes. É igual porque na linhagem biológica é apenas um membro a mais dentro da sua identidade dinâmica. E é diferente porque aumenta a sua experiência durante toda a vida. É isso que nos torna diferente, aumentar a sua experiência durante toda a vida? Desenvolve uma personalidade própria e irrepetível, uma personalidade que não vai se repetir. Cada sujeito tem a sua identidade própria. C. Aprimora os seus dons naturais de forma emocional. Essa daqui, o que vocês acham, gente, da C? Os nossos dons naturais. Existem dons, está partindo do pressuposto que existem dons naturais que vão ser aprimorados de forma emocional. Faz algum sentido para vocês? Vocês já leram, já viram isso em algum lugar, já ouviram falar? Eu já colocaria um Nzinho de não aqui do lado dessa. Expõe suas convicções de acordo com a sua vivência. Alguns estão balançados aí. Expõe suas convicções de acordo com as suas vivências. Mas, essencialmente, isso é isso que torna diferente. Aqui é o que torna diferente. Expor as suas convicções de acordo com as suas vivências. Aí, quando a gente começa a ler mais, a dúvida vai surgindo. Reproduz a formação recebida no ambiente familiar. Isso aqui é fato, gente? A gente recebe sim uma formação no ambiente familiar, mas nem sempre a gente reproduz. Nem sempre, em geral, não se reproduz. Ficou aqui, restou uma dúvida. Desenvolve personalidade própria e irrepetível, a personalidade que não temos dois indivíduos, dois seres com personalidades idênticas, ou essa daqui,
essa daqui, né? Expõe suas convicções de acordo com a sua vivência. Temos só essas duas. Chutem, senhoras. B de bola? Mas alguém chuta com a colega? Na B? Não querem arriscar? Vão deixar em branco? D de dado? Vamos ver quem vai acertar essa. Eu gosto das questões que tem a justificativa depois. Essa não tem. Mas é justamente essa daqui. Ela acertou, ganhou essa questão. Desenvolve a personalidade própria e irrepetível. Tá bom? Essa aqui é a questão certa dentro da concepção de Pedro Demo. Vamos para a próxima. É igual aquela hora que a gente está corrigindo o gabarito, né? Que vai achando que errou. Cadê? Sim. Sim. Essa segunda parte que é irrepetível? Não. Essa parte irrepetível está dentro dos contextos ambientais, que são diversificados também e agregam sua cota de complexidade. Por isso é tão complexo, é irrepetível, é tão complexo que não se repete, né? E cada indivíduo é ao mesmo tempo igual e diferente, tá? Acabamos já? Será que sim? Ou entrou alguma coisa aqui, Senhor? Deixa eu ver se chegamos ao término. Chegamos ao final. Acabou até um pouquinho antes do previsto. Ficou alguma dúvida, gente? Acho que tem bastante assunto para vocês levarem para casa, para vocês aprofundarem. Essa parte de sociologia, bases sociológicas da educação, vocês vão ver aí, Paulo Freire vai cair um pouco também. Eu não quis entrar muito na parte de filosofia, apesar delas conversarem, a sociologia da educação, a filosofia, as tendências pedagógicas, elas vão conversar, mas vocês vão ter aulas específicas sobre isso. Então, a minha preocupação foi não invadir essas aulas, não trazer muitas coisas de tendências pedagógicas que também passam um pouco pela sociologia, mas para não invadir a aula que vai ter sobre isso, e filosofia também. Então, a princípio, a gente consegue ter uma noção dessa base sociológica a partir desses conceitos. O que eu for identificando de novas questões dentro da sociologia, que eu não vi muitas nos últimos concursos. Isso pode ser bom e pode ser ruim. Pode ser ruim porque já que não colocaram nos últimos, vão colocar agora nos próximos, ou de fato não é um assunto tão recorrente. Só que eu prefiro jogar vai cair, pode cair, entendeu? Nas últimas provas não verifiquei tantos, por isso que eu trouxe questões de outras bancas, de concursos de prefeitura, para a gente debater um pouquinho, porque eles dialogam de alguma forma com o que a gente estudou antes. Mas não deixem de revisar o material que foi disponibilizado sobre sociologia. Se surgir qualquer dúvida, podem encaminhar para o meu e-mail, vou responder prontamente ou assim que possível. E é isso, foi um prazer imenso estar com vocês, conhecê-las, espero reencontrá-las em breve, tá bom? E todo o sucesso do mundo, logo seremos colegas aí de profissão, novas militares, tá bom? Um abraço a todos, prazer e satisfação imensa estar aqui.